Olá, tudo bem? Namastê, aqui é a Jundas e eu gostaria de convidar para a gente ter uma conversa agora sobre esse fenômeno maravilhoso que vai acontecer amanhã, dia 16 de julho de 2019, sobre a eclipse lunar. Nós já tivemos nesse mesmo mês, semanas atrás, uma belíssima eclipse super visível a partir ali do Chile, aqui na América do Sul, onde nós tivemos a eclipse solar, só que agora a gente vai ter o oposto disso, que é quando a Lua se torna cheia e dentro desse mesmo alinhamento, dentro dessa mesma disposição astronômica, configura a eclipse lunar. Eclipses, de uma forma geral, são retratadas em várias culturas, povos e ao longo do tempo, ora com muito respeito, com muita adoração, com um significado muito místico, emblemático, iniciático, ora com muita empolgação, excitação, mas também já foi motivo de vários eventos na Terra, como suicídio coletivo, adorações coletivas, rituais dentro de uma determinada tribo ou etnias, ao longo da história da própria humanidade. Mas qual é a opinião da eclipse dentro da cultura indiana, que é o que eu vou me limitar a trazer para vocês dentro desse comentário aqui nesse vídeo. A eclipse, ela sugere nada mais, nada menos do que o efeito sombra, um aspecto extremamente importante dentro do psiquismo do ser e que, portanto, faz parte dessa confirmação e desse confrontar de uma força que faz parte da nossa própria assinatura e singularidade. Logo, eclipses marcam no retratar natural um momento extremamente importante para o ambiente interno de crescimento espiritual. Quando nós estamos falando sobre a contribuição da astrologia da Índia dentro desse sentido e qual é a opinião daquele velho tratado sobre esse fenômeno, que não é tão raro, ele é frequente, acontece de tempos em tempos, mas ele tem um impacto muito grande quando ele passa a se tornar perfeito, um alinhamento absolutamente preciso, que é o que está acontecendo agora, e não pela primeira vez, não somente agora nesse somar de anos, nos últimos anos, especialmente a gente tem tido uma temporada de eclipses. Bem, isso tem um significado, tem uma interpretação. Rahu e Ketu são os termos usados, termos em sânscrito, para esses dois pontos matemáticos que a gente calcula. Quando eles se encontram com o Sol e com a Lua, nós vamos ter eclipse solar ou eclipse lunar. Rahu e Ketu, portanto, dentro da grande disposição da astrologia védica como um tratado de interpretação do propósito espiritual e automaticamente da disposição kármica que justifica esse novo reaparecimento, essa nova reencarnação, Rahu e Ketu falam sobre questões profundas, antigas, traumáticas, fóbicas, são manias, são sabotagens, são desistências, são escapismos. Ou seja, Rahu e Ketu não são corpos celestes visíveis a olho nu, como Júpiter, Saturno, Marte, Mercúrio, por exemplo. Mas eles têm um papel extremamente importante dentro da astrologia indiana. Eu ouso, inclusive, a dizer que sem Rahu e Ketu não conheceríamos o lado B da história de cada pessoa. Quando nós olhamos para o mapa astral e identificamos que cada planeta está falando sobre uma força ou sobre um arquétipo da nossa própria construção como pessoa, como indivíduo, como personalidade, Rahu e Ketu justamente entram para trazer o tempero a essa obra toda. Rahu e Ketu falam sobre o lado sombrio da nossa própria personalidade, os nossos medos, as nossas manias, as nossas desistências, mas principalmente a nossa capacidade de obstruir o potencial desabrochar da nossa própria excelência. Eu acho que esse é o principal assunto que deve ser tratado. Eu acho que essa é a ênfase, a tônica que deve ser dada sempre quando a gente vai falar sobre Rahu e Ketu. Rahu e Ketu vão trazer ao olhar da análise do mapa astral de cada pessoa em que área moram justamente as nossas resistências. Acho que essa é uma boa palavra. Resistência é justamente a nossa habilidade de não seguir o fluxo natural, do alinhamento disposto para essa projeção da luz. O Sol, inclusive, dentro da astrologia indiana, ele representa a fonte de luz do espírito.
Ou seja, toda a sua disposição de excelência, de eternidade, de conhecimento, de bem-aventurança, qualidades naturais do ser eterno, do espírito, precisa de uma superfície onde essa luz vai ser projetada. Essa luz seria a lua. Dentro do jogo da simbologia e dos arquétipos na astrologia indiana, a lua já representa a mente, o universo psíquico. Então esse é um fenômeno belíssimo, porque quando nós temos o Sol aqui projetando, lançando sobre a superfície da lua, ok? Toda essa questão do brilho, da força do espírito, nós entendemos que o fenômeno da lua cheia nada mais é do que um jogo de espelhos, onde a mente, leia lua, por estar cheia, refletiria ou representaria justamente uma mente plena, porque representa ou retrata ou reflete aquela luz que é a plenitude do espírito. Pronto. Esta dança entre Sol e Lua, dispostos em oposição, dentro de um determinado campo, aí entra a astronomia e faz todo esse cálculo belíssimo, esta luz está sendo impedida por um elemento aqui no meio. Quem que é esse elemento? No caso de amanhã, a gente vai ter Ketu envolvido e Rahu envolvido lá em cima. Eu quero mostrar isso para vocês aqui no mapa, porque vocês vão ver agora a tela exatamente do programa de astrologia que eu utilizo para fazer esses cálculos, e aí vocês vão entender como é que esses gráficos ou como que esses símbolos vão se alinhar com uma precisão exatamente matemática para demonstrar exatamente o que está acontecendo agora. Então vem aqui comigo, quero mostrar para vocês, esse é o programa, e essa é a representação gráfica do mapa astral segundo a astrologia indiana, um desenho segundo a tradição do sul da Índia, onde cada quadrado desse, deixa eu passar o mouse aqui para você ver, onde cada quadrado desse aqui vai representar uma constelação, tá? Eu entrei com esses dados aqui, que são dados desse momento que eu estou fazendo o vídeo para vocês, para mostrar como é que o céu já está agora. Então a gente já percebe naturalmente que há uma grande concentração de planetas aqui e uma grande concentração de planetas aqui em cima. Então perceba, toda essa disposição do céu em 360 graus, praticamente só um canto aqui e o outro canto aqui é que estão recebendo todos esses planetas. Isso significa que, independente de eclipse ou independente da lua cheia de amanhã, nós temos aqui uma situação já muito interessante, que é o aglutinar de planetas de um lado e um outro agrupamento de planetas do outro lado. Esse cinturão, tá? Essa disposição, esse alinhamento já acontece em torno de Sagitário e de Gêmeos, que por si já fala bastante. Porque Sagitário é um signo que vai representar dentro da tradição da astrologia indiana justamente a própria evolução do espírito na Terra. Perceba, o símbolo maior de Sagitário, como sendo o centauro, já representa essa forma ancestral mais primitiva, que vem essa disposição do animal, que pela metamorfose se conduz à forma humana, mas que por sua vez também não para aí. Ele utiliza um símbolo que é o arco, uma flecha, mirando as estrelas, fazendo uma alusão, aliás, direcionando toda essa força por esse vetor representado pelo simbolismo do centauro, o seu alento, sua energia, seu ânima, sua alma, seu espírito, rumando exatamente para o universo. Então essa seria uma disposição da própria evolução biológica, né? Essa maturação do animal, ganhando novas faculdades, se despertando em uma outra forma de corpo, dentro dessa jornada do próprio espírito ao longo das migrações entre as formas e, enfim, toda essa parte do animal para o homem, do homem para o angelical. Aí apenas usando um termo que poderia ter sido qualquer outro, nesse sentido de evolução no infinito. Então, do animal para o homem, do homem para o infinito no universo, aqui nós temos simplesmente de um lado Sagitário e do outro lado nós temos Gêmeos, que representa o meio exato. Se pudéssemos cortar a nossa galáxia exatamente ao meio, isso seria exatamente de um lado com Gêmeos e do outro lado oposto Sagitário. E não por acaso, Gêmeos representa essa imagem refletida, enquanto que Sagitário representa essa imagem bipartida, que vai ser o homem e o animal, como a gente estava falando agora. Tudo isso está acontecendo aqui em cima, em Gêmeos, e principalmente aqui no oposto, que é
em Sagitário. Veja que já na data de agora, eu estou colocando aqui dia 15, a Lua já está dentro dessa constelação de Sagitário. Lembrando que eu estou falando dos cálculos segundo a astrologia sideral. Não estou fazendo o uso da matemática dentro do cálculo da astrologia tropical, porque assim a astrologia védica trabalha, tá? Então, dentro desse cálculo da astrologia sideral, nós já vamos encontrar aqui. O programa está em inglês, então as siglas estão naturalmente em inglês, MO de Moon, da Lua, Saturno e Queto. Esses três planetas, observe a proximidade de graus entre eles. A Lua está a 15 graus dentro do Sagitário, Saturno está retrógrado a 22 graus e Queto a 23 graus. Do lado de lá, nós vamos encontrar Vênus, Rahu, a 23, com o Sol a 28 graus. É justamente o fato de termos o Sol com a Lua, junto com Queto e com Rahu, que vai produzir o fenômeno amanhã da Lua cheia. E aqui eu vou mostrar para vocês, vou aumentar aqui o gráfico o grau exato da Lua, e eu vou mostrar para vocês aqui 1 hora a mais, 2 horas a mais, 3 horas a mais. Aqui eu já estou indo no avançado dia 15, a gente vai chegar lá no dia 16. Eu quero que vocês observem esse grau aqui, ó, a Lua 17, tá bom? Então deixa eu colocar aqui, vou acelerar bastante, e aí você vai ver que a Lua está avançando. Na verdade, ela avança muito mais rápido do que qualquer outra referência aqui dentro do mapa. E pronto, agora olha só que interessante o que está acontecendo aqui. Eu tenho já a Lua no dia 16, 6 horas da manhã, assumindo o mesmíssimo grau de Queto, ou seja, a construção da eclipse já começa nesse momento. Quando eu avanço ainda mais, olha o que vai acontecer, aí nós vamos ter a Lua se aproximando do mesmo grau oposto ao Sol, ou seja, o Sol está aqui em cima a 29 graus, no último grau, no último segmento da constelação de Gêmeos, antes de entrar em Câncer, e a Lua vai fazendo o mesmo, saindo do Sagitário para entrar em Capricórnio. Então, justamente nessa cerca, se a gente pudesse dizer assim, nessa linha divisional, nessa divisa entre essas duas constelações, a gente vai ter a Lua indo para Capricórnio e o Sol indo para Câncer. Então vamos entender o que vai acontecer agora. Mais 1 hora, 2, 3, 4. Pronto, agora a Lua já está a 28 graus, falta somente 1 grau. Lua a 29, estão no mesmo grau. Se você volta aqui, você vai ver que pelo menos para as coordenadas aqui geográficas de Belo Horizonte, de onde eu estou fazendo esse vídeo, que foi o que eu utilizei aqui para gravação, você observa que a Lua já está se caminhando para o nascer ali no horizonte, ou seja, a Lua cheia, por volta de 16 horas, aproximadamente, o ascendente, esse AS aqui significa a linha do ascendente, que é o horizonte na direção leste. Quando isso chega por volta desse horário, tudo está acontecendo, especialmente aqui pra gente em Belo Horizonte, em Minas. O ascendente é também Sagitário. Lá eu tenho não somente a Lua se tornando cheia, aqui ó, é o momento em que ela vai se tornar cheia, porque na hora que ele bate 29, aí estoura o momento perfeito em que a Lua se torna cheia. O eclipse também está acontecendo dentro desse processo. Uma coisa muito importante que é legal de ser dita aqui: eclipse é um momento que dura apenas alguns segundos. Do ponto de vista astronômico, essa disposição é dinâmica. Então esse alinhamento e essa obstrução da luz, isso vai acontecer apenas por alguns segundos, alguns minutos. Tudo bem? Mas o impacto kármico da eclipse produzindo, no mínimo, uma desordem mental, uma confusão coletiva, mas positivamente falando, um salto para uma nova forma de ver as coisas, porque é isso que acontece depois do eclipse. Todo mundo fica com uma certa fixação ou uma certa tendência negativa de ver o eclipse como uma coisa extremamente perigosa, que faz mal, não olhe para o eclipse, fique longe, enfim, são várias formas, mas que dentro da minha pesquisa, sinceramente, tem sido muito mais tradicional do que clássico dentro das escrituras, quando a gente vai realmente sustentar essa opinião dentro das obras
na literatura védica, né, um berço que super explica isso e que se dedicou bastante à construção da astrologia, do sistema ayurvédico, do yoga, a gente vai observar que o eclipse é um momento em que a própria natureza nos inspira a entrar num processo de introspecção. Então, claro que durante o momento do eclipse, você tem ali uma grande oportunidade naturalmente orientada para estar em meditação. É recomendável um jejum, é recomendável um momento de oração, é interessante que se acenda um incenso, uma vela, um castiçal, enfim, que se traga uma fonte de luz natural para dentro do seu lar, no sentido de preservar, de celebrar um alinhamento que está acontecendo numa dimensão cósmica, mas que você traz para uma dimensão microcósmica, que é o seu lar, o seu ambiente, onde aquela luz está sendo expandida, tá? Então isso é muito interessante porque várias culturas, inclusive aborígenes e indígenas, também tinham essa relação e possuem ainda essa relação de observar que quando essa luz ela é pausada no céu, você tem uma obrigação humana, kármica, aqui na Terra, de propagar essa luz. Então, antes de nos cedermos tão facilmente a tantos comentários, assim, até mesmo desnecessários, sobre o perigo da eclipse e todas as tragédias que podem ser anunciadas, a gente pode perfeitamente nos direcionarmos para esse olhar de ter, na oportunidade do eclipse, uma inspiração poética da própria natureza para a meditação e para o recolhimento. Porque ao descortinar, ao se dissolver ou dispersar dessa obstrução da luz causada pelo alinhamento, o que temos? Nós teremos planetas vindo cada vez mais para esta situação. Então, nos próximos meses, principalmente a partir de amanhã, todos esses outros planetas aqui, ó, que são ágeis, Sol, Vênus, Marte, eles também estão vindo para cá. E então, ao longo dos próximos meses, a gente vai ver quase todo mundo aqui, inclusive Júpiter, que nos próximos meses, no próximo semestre especialmente, ele entra para essa situação onde a gente vai ter todo mundo aqui. E esse é um momento de raríssima beleza e que eu só encontrei algo semelhante numa pesquisa que eu fiz sobre a disposição dos planetas nos últimos anos, séculos atrás, quando a Ilha de Páscoa foi descoberta. Eu achei isso muito interessante porque, ao dividir essa informação com outras pessoas, alguns amigos trouxeram também uma informação que eu acho que já é de domínio público, muita gente já fala sobre isso, que é a questão da data limite, como tendo sido apresentada na pesquisa pelo Chico Xavier, numa fala, numa revelação do Chico Xavier, de que esse ano, realmente 2019, celebra uma série de questões, né? É uma data interessante, é um divisor, porque é um momento em que se celebra o homem pisando na Lua, infelizmente o uso da bomba atômica. Então, é um momento em que a gente quebra um ciclo e parte para um outro obrigatoriamente. Então, é um momento de maturidade. Eu constato, usando os recursos aqui da astrologia védica, que há sim, deixa eu voltar aqui a tela, há sim uma certa confluência planetária que sustenta essa opinião de que há algo maior sendo desenhado, sendo apresentado numa dimensão cósmica e que seria perfeitamente belíssimo se todas as pessoas pudessem se alinhar com esse mesmo espírito e entender que nós estamos diante de uma pintura celestial raríssima, não somente pelo evento de amanhã, no dia 16, com essa lua cheia, que, aliás, inclusive é importante que se exalte. No calendário, dentro da tradição hindu, se comemora o dia do Guru, é chamado de Guru Purnima, ou seja, a lua cheia em exaltação e glorificação ao mestre espiritual, a todos os mentores, preceptores e educadores. Logo, de novo, a gente vê que fala-se ou se enfatiza bastante essa questão da educação, da distribuição da cultura com todas as pessoas. Não bastasse esse Guru Purnima, a celebração do mestre espiritual, nós temos um eclipse lunar que abre essa nova etapa onde todos esses outros planetas vão se aglutinar. Ali em Sagitário, como eu tentei deixar claro para vocês nesse vídeo, é a constelação que define um momento de uma outra oitava, de uma outra
etapa dentro do jogo zodiacal. Nós temos as 12 constelações, de Áries a Peixes, e elas são divididas em blocos. De Áries a Câncer, de Leão a Escorpião, de Sagitário a Peixes, tá bom? Então esse é um momento em que nós estamos de fato entrando numa nova oportunidade de identificarmos essa questão da nossa sabotagem, do obstruir da nossa luz, do não cooperar com a excelência de nossa própria natureza espiritual eterna, de passar para uma dimensão mais coletiva, comunitária. Então eu tenho todos os motivos dentro da astrologia védica para acreditar que o que nós teremos amanhã é o início de uma nova etapa com mais clareza e mais propósito para todas as pessoas. Mas é importante também que se diga que fenômenos com essa força de alinhamento planetário sacrificam bastante da força natural do planeta. Então, é dito que 6 meses antes do auge do eclipse e 6 meses depois, várias movimentações de forças vulcânicas, de ventos, de maré, de alteração da própria disposição, da harmonia da natureza em si, podem sofrer com isso. Então acho que a própria humanidade vem testemunhando isso, principalmente nos últimos anos. Esse é um momento de atenção e de advertência a todos para o papel evolutivo que todos nós assumimos ao compartilhar esse mesmo planeta com todas as famílias, com todas as pessoas dentro desse crescimento que, claro, é individual, é espiritual, é seu, mas é meu, é nosso, e nós estamos dividindo um cenário em comum. Então, discussões como temas em relação à ecologia, defesa do meio ambiente e o nosso papel de forma consciente dentro dessa dimensão mais social, eu acho que é o que vai mais acontecer daqui para frente. Tá? Lembrando, principalmente, que quando a Ilha de Páscoa foi descoberta, também abriu-se ali uma discussão que vem sendo amadurecida desde então, séculos atrás, que é estarmos ou não sozinhos no universo. Então essa discussão mais ufológica da consciência e da população, né, do espírito povoando vários outros planetas e outras galáxias, eu acho que vem a ser uma discussão que vai ficar cada vez mais frequente para todos nós. Então eu espero ter te ajudado um pouquinho com esse vídeo que explica vários pontos, vários elementos dentro dessa mesma interpretação. E qualquer dúvida, por favor, me escreva, vai ser um prazer.